Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola Essa de Adema. Vamos dar continuidade, então, à nossa revisão de anatomia, parte 2 para a prova. Lembrando que aqui só vai ser revisto os sistemas que irão cair na prova, então, cardiovascular, respiratório, digestório e renal. Não irei incluir o sistema reprodutor masculino e feminino, nem o sistema nervoso, tá bom? Então, é só realmente os sistemas que irão cair na prova. Então vamos a eles, né? Vamos começar pelo sistema cardiovascular. Lembrando que isso daqui é uma revisão para você ter acesso à aula no modo integral. Por favor, acesse o fórum, a aula está disponível para você lá, né? Ou me peça a videoaula que eu mando para você, tá bom? Então vamos falar do sistema cardiovascular. O que a gente está falando? Do sistema do coração, né? O sistema que é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, né? Não devemos esquecer que temos aí 5 tipos de vaso sanguíneo, né? As artérias, as arteríolas, as vênulas, as veias e os capilares, tá? Vamos começar falando pelo nosso coração, né? O que é o coração? O coração, ele é uma máquina, podemos chamá-la de máquina, mas trata-se de um músculo, né? Cardíaco, né? Estriado, não voluntário, quer dizer que a gente não controla o batimento cardíaco, certo? E é um órgão que é dividido em partes, né? Temos aqui 4 cavidades, 2 átrios, né? E 2 ventrículos, sendo que ele está dividido em átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Outra informação importante, gente, é que o meu coração ele é dividido pelo septo, tá? Então ele divide em direita e esquerda. O lado direito trabalha com sangue venoso, o lado esquerdo trabalha com sangue arterial, ok? Além disso, temos válvulas importantes, como a válvula, né, ou válvula tricúspide. Por que tricúspide? Porque tem 3 feixes de tendilíneas, né? É um material fibroso extremamente forte, né? Ele é resistente, ele aguenta, por exemplo, um feixe apenas é capaz de aguentar o peso cardíaco, tá? Então, do lado direito do meu coração, eu tenho a válvula tricúspide, do lado esquerdo eu tenho a bicúspide, ou também chamada de válvula mitral, tá? Quando a gente dá uma olhada numa vista superior, vocês vão ver, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma e outra. Também temos, né, as artérias e veias coronárias. Então, lembrando que, embora o coração ele trabalhe com sangue dentro dele, ele também precisa ser irrigado. E essa irrigação ocorre pelas veias e artérias coronárias, tá? Lembra, o coração ele é um músculo e por ele ser um músculo, ele precisa, né, de oxigênio e nutrientes, senão ele fadiga, tá? A gente tem aí o batimento cardíaco, né, estipulado entre 65 até 100 batimentos por minuto, seria considerado normal. Abaixo de 65 a gente considera um estado de bradicardia e acima de 100 de taquicardia, tá bom? Lembrando que isso para um adulto, tá? Uma criança geralmente aí tem o batimento acima de 100 e é considerado normal. Vamos continuar falando. Então, ó, a divisão do meu coração é direita e esquerda, né? Temos aqui o septo interventricular, que divide o meu ventrículo direito do esquerdo, tá? Também temos as camadas que envolvem o coração. A gente tem o endocárdio, que é a camada interna que está em contato direto com o sangue, ok? Temos o pericárdio, que é a camada mais externa, né, do coração, né? E temos aqui o miocárdio, que é a parte contrátil do músculo cardíaco, né? Então, quando você come coraçãozinho de galinha, é isso que você tá comendo: endocárdio, pericárdio, miocárdio, né? Septo interventricular e assim por diante. Aqui, ó, tá as nossas veias e artérias coronárias, lembre-se disso, tá bom? Outra informação importante, né? A gente tem as válvulas cardíacas, foi como eu falei para vocês, as válvulas cardíacas. O que são as válvulas cardíacas, né? São as válvulas que controlam o fluxo de entrada e de saída do sangue do coração, tá? Lembrando que a válvula tricúspide e a bicúspide, né, são as mais conhecidas, mas a gente também tem outros tipos de válvulas que são as semilunares, e a gente vai falar delas nesse momento, tá bom? Antes de começar a falar das válvulas, né, vamos começar aqui pelo sangue, né? O sangue que chega ao coração, ele é o sangue venoso, tá? O sangue que sai do coração é o sangue arterial.
O sangue que entra ao coração, que chega no coração, ele chega pela veia cava superior e pela veia cava inferior, né? Então ele está chegando da grande circulação. Ele vai adentrar o meu coração pelo átrio direito, vai ser impulsionado para o ventrículo esquerdo, vai sair, né, pelo tronco pulmonar, que é uma artéria pulmonar, e vai ser levado ao coração para fazer a hematose. Quando ele sofre o processo de hematose, ele retorna ao coração, né? E quando ele retorna ao coração, ele retorna por uma veia. Lembrando que esse processo de sair por uma artéria e voltar por uma veia, gente, é devido à pressão exercida pelos ventrículos e à pressão inexistente, né, no pulmão, tá bom? Então, como que funciona isso, né? Basicamente, a gente sempre aprendeu que sangue venoso corre em veias e que sangue arterial corre em artéria, mas nesse sentido, tá? Não cabe falar a mesma coisa aqui na anatomia cardíaca, porque existe uma troca, né, de quem vai sair, quem vai entrar, por onde sai, por onde entra. Então, o sangue venoso, ele chega ao coração por uma veia, mas ele sai do coração por uma artéria. Tá? Já o sangue arterial, ele chega por uma veia e ele sai por uma artéria. Então, isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Outra coisa, né, que a gente tem é a aorta. A aorta, gente, é o maior vaso sanguíneo que a gente tem no corpo, né, em sentido de diâmetro, né, comporta, né, por que ela tem que ser arterial? Por que ela é considerada um vaso arterial? Porque ela aguenta a pressão exercida pelo ventrículo, lembrando que o ventrículo ele é como se ele estivesse dando uma porrada na parede da artéria, né? Se eu não tiver um vaso que aguente esse tipo de pressão, eu tô lascada. Por que disso? Porque a artéria ela tem que aguentar a pressão ventricular. Lembra? Toda vez que o ventrículo contrai, ele gera pressão arterial. Então, se eu tivesse aqui uma veia em vez de uma artéria, a minha pressão, a minha veia, ela não suportaria a pressão ventricular e ela romperia, né? Deixando extravasar aqui o sangue. Então, nesse caso, o sangue que volta do pulmão pela veia pulmonar, né? Ele chega ao pulmão pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e é ejetado para fora do meu coração, né, por meio da artéria aorta, que é um grande ramo, uma das maiores, né, que eu falei para vocês, e ele é bifurcado aqui. Então, uma parte do sangue vai para as carótidas e as outras, né, as carótidas que vai irrigar lá meu encéfalo, e a outra parte do corpo, do sangue vai para a grande circulação, tá? Temos aqui as válvulas de saída, chamada de válvulas semilunares, tá? Essas válvulas de saída são chamadas de válvulas semilunares. Saída do quê? Do sangue para a circulação, tá? Seja ela para a circulação pulmonar ou seja ela para a circulação, grande circulação, tá bom? Aqui a gente tem a circulação sanguínea, né? Vista de uma forma diferente, tá? Lembra que eu falei para vocês quase agora que anatomicamente o coração, né? O lado direito do coração trabalha com sangue venoso e o esquerdo com sangue arterial. Mas a gente, quando olha o emaranhado de rede de distribuição de sangue, vê que esse direito e esquerdo, ele não existe no nosso corpo, tá? Aqui, ó, em amarelo, né, a gente vê a circulação linfática, em azul, né, a venosa, e em vermelho a gente vê a circulação arterial. Então, ó, de um modo geral, tá? Isso não muda. As veias sempre vão levar o sangue para o coração, tá? É conhecido como rede venosa. As veias no corpo, né? Ela em si leva o sangue para o retorno do sangue venoso para o coração. Mas, né? No coração, as veias elas trazem o sangue do pulmão, tá? Então, que é um sangue venoso? É um sangue escuro, pobre em oxigênio e nutrientes. Não quer dizer que ele não tem, tá? Ele é pobre, tá bom? Já as artérias levam o sangue do corpo, né, levam o sangue para o corpo. Então, na verdade, o sangue quando sai aqui do coração, leva ele para
todo o meu corpo. Esse sangue, ele é vívido, rico em oxigênio e nutrientes. Lembrando que os nutrientes são adquiridos, né, no intestino, quando o sangue arterial passa pelo intestino, tá? E a rede linfática, que é importantíssima, porque ela também controla a pressão, tá? Então, vamos lá. O coração, ele tem dois movimentos importantes, conhecido como sístole e diástole, então contração e relaxamento. Sístole aqui tá em inglês, tá, gente? Que é com I em português. Então, sístole e diástole. Lembrando que a sístole, né, gera pressão arterial. Então, a contração cardíaca leva à formação da pressão arterial. E a diástole, ela leva ao relaxamento. Então, quando a gente afere pressão, né, a pressão maior é sístole e a pressão menor é a diástole. Outra coisa importante, deixa eu ver se ele vai passar aqui. Vai, né? Vamos dar. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Deixa eu ver se ele volta. Se ele não voltar, daí lascou. Foi. Então, esse é o slide mesmo. O corpo foi feito para se movimentar, nada de ficar parado. É preciso circular. Para mover-se em uma explosão de força, o corpo precisa de energia. Energia da vida. Ela é fornecida pelo oxigênio que puxamos para dentro dos pulmões. Ele é levado para todo o nosso corpo pelo sangue. Quer saber como? Então, vamos viajar pela circulação sanguínea. Prepare-se para aprender sobre um dos sistemas mais importantes do corpo humano, o sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração. Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada, interligando todo o corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, composto por proteínas, sais minerais e outras substâncias dissolvidas em água. Ele permite a circulação das células sanguíneas. Veja, aquela célula é uma hemácia. Ela é responsável pela distribuição de oxigênio pelo corpo e pela retirada de gás carbônico das células. Uma curiosidade: o sangue é vermelho porque a hemácia possui uma proteína chamada hemoglobina, que contém moléculas de ferro em sua estrutura e, quando oxidadas pelo oxigênio, tem cor avermelhada. Então, vamos resumir essa história. Funciona assim: quando respiramos, o sangue é oxigenado nos vasos pulmonares e é levado às câmaras esquerdas do coração, de onde é bombeado através da artéria aorta aos tecidos do corpo. Este sangue leva oxigênio às células, retira o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. Quando o corpo absorve o oxigênio, ele gera energia para seu funcionamento. Energia que gera força e nos faz movimentar e viver. Então, gente, eu coloquei esse vídeo para tornar uma apresentação, uma revisão mais dinâmica. Então, lá ele mostra como que o sangue, né, existe aquela troca que eu acabei de explicar para vocês da hematose, tá? Vocês viram que no vídeo ele parte, né, de uma. Ele parte não, ele explica a parte dos capilares, né, e do plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, gente, ele é importantíssimo. Lembrando que os componentes do sangue são hemácias, né, células brancas, plaquetas e o plasma,
tá? Então, o sangue, quando a gente tem um sentido de circulação sanguínea, sempre sentido único, sempre para frente, tá? Lembrando que o coração, quando ele contrai, né, o movimento ventricular, ele impulsiona o sangue para frente num único sentido. Quando ele gera pressão arterial, o sangue tem que sair por uma artéria, tá? Só que o sangue ele sai por uma artéria, é redistribuído pelas vias de arteríolas até chegar na zona de capilares. A zona de capilar, gente, é uma zona que não aguenta pressão. O que que ele faz? Para o capilar não romper, ele deixa com que a parte líquida do sangue, que é o plasma, flua livremente para o tecido, que é conhecido como fluido intersticial, tá? Esse fluido líquido intersticial, ele leva, quando ele sai aqui, né, devido à pressão arterial exercida na zona de capilares, ele sai, o que que ele faz? Ele leva, né, então aqui, ó, vou deixar uma coisa para vocês verem, para tentar entender. Então, ó, como que funciona a circulação? Então, o sangue sai, né, é bombeado pelo ventrículo através da artéria aorta. A artéria aorta é um grande ramo, que aguenta a pressão arterial, mas tem que manter essa pressão até as partes mais extremas do meu corpo. Como que ela faz isso? Ela diferencia-se em arteríola. Então, ela é uma artéria e ela diminui o calibre dela, mas não a composição, tá? E se transforma em arteríola. A arteríola é o que a gente está vendo aqui, tá? Antes de chegar nessa fase aqui do capilar sanguíneo. A arteríola, ela vai levar o sangue sob pressão até o capilar sanguíneo. O capilar sanguíneo, ele é extremamente fino. Ele é tão fino que se você bater o braço em qualquer parte, você vai ver que forma um hematoma, porque rompeu o capilar. O capilar, ele não sabe lidar com a pressão arterial. Então, o que que ele faz para ele não romper? Ele deixa com que a parte líquida do sangue, que está aqui dentro, né? Ela e as células brancas, elas passem por entre essas fendas que existem no capilar. Quando o líquido sai, ele não chama-se mais plasma, tá? Ele é chamado de fluido intersticial. Então, ó, aqui eu tenho o sangue chegando no capilar, né? Tá vendo que tem algumas coisas flutuando aqui, ó, né? Seria o fluido intersticial. Esse fluido intersticial, ele banha todas as células. O que que ele leva para essa célula? Ele leva oxigênio, ele leva nutriente, tá? Ele leva alguns tipos de proteína e assim por diante, ok? Essas células se beneficiam desse líquido, né? Metabolizam esse líquido e excretam aquilo que elas não precisam mais de volta a esse líquido. Esse líquido que está aqui, ó, ele tem que retornar ao capilar, né? E como que ele faz isso? Através da pressão osmótica. Lembra, o sistema cardiovascular, ele trabalha com dois tipos de pressão. Ele trabalha com a pressão sanguínea, né, que é a pressão arterial, e ele trabalha também com a pressão osmótica, que é a pressão exercida pelos músculos. Uma vez que, quando o sangue arterial ele chega na zona de capilares, ele perde a pressão, tá? Então, para continuar a circulação, eu preciso de uma outra pressão, e essa pressão é exercida pelos músculos. Então, o líquido que ficou aqui, ele tem que retornar para o capilar sanguíneo. Só que agora a gente tem um problema, né? Esse líquido, ele não tem mais pressão, porque o interstício aqui, as células, elas não têm pressão arterial. Então, como que eu faço com que esse líquido retorne ao capilar sanguíneo? É como se eu tivesse, gente, espremendo uma laranja. O músculo contrai, né? Solta o suco, que seria o suco da laranja, aqui nesse caso o fluido intersticial, e esse fluido intersticial ele volta, né? Com pressão ativa de volta ao capilar sanguíneo, compondo novamente o plasma, tá? Mas essa pressão, você já espremeu uma laranja? Por mais que você esprema, sempre fica algum caldo, não fica? Né? Essa pressão, ela não é suficiente. Então, o que que acaba acontecendo? Para ajudar a retirar, né, o que ficou do fluido intersticial, a gente tem o sistema linfático, tá? Então, tudo aqui tem que estar operando exatamente bem. Então, vamos tentar entender, ó. O sangue chegou no capilar, né? Ele libera, para não romper, ele libera, né? O sangue arterial chegou no capilar, para não romper esse capilar, ele libera a passagem passiva, né? Do plasma pro líquido, pro interstício, né?
onde tá as células que serão banhadas com, como que fala? Com nutrientes e oxigênio, tá? Esse líquido, depois de cumprir a sua função, ele tem que retornar para a circulação venosa, né? Então, lembra, o sangue chega arterial, né? Mas ele sai da zona de capilares venoso, ok? Como que funciona ao retorno do sangue? Os músculos se contraem, certo? Então, eles fazem uma pressão. Aqui ele está mostrando o fluxo de ida do sangue venoso. Mas a gente tem que lembrar que o músculo que está aqui em vermelho é o que está fazendo esse bombeamento. Então, quando o músculo contrai, ele devolve grande parte do líquido intersticial para a rede venosa, tá? Que aqui nesse caso são as vênulas, certo? E o líquido excedente, o que ficou aqui, né? O líquido remanescente que ficou, ele vai ser capturado pelo vaso linfático. Lembrando que tanto o vaso linfático quanto as vênulas, tá? Que é a rede venosa, elas trabalham a favor da pressão osmótica, perdão, gente, da pressão osmótica. E a pressão osmótica é a pressão exercida pelo músculo. Então, toda vez que a gente contrai o músculo, essa pressão ela é gerada, né? E ela faz com que o líquido ele volte. Por isso que é tão importante caminhar, se manter ativo. Uma pessoa parada, não sei se você já viu, incha o pé, incha as mãos, tá? Então, isso também é importante falar. Agora aqui, né, a gente tem a questão da contratilidade cardíaca. Aqui eu peguei essa imagem, né, para falar, para mostrar para vocês, né, que é como se fosse um raio. O coração ele recebe uma descarga cardíaca, né? Lembrando que as células do coração elas são excitáveis, elas trabalham a favor do estímulo do impulso elétrico, né? Na vida intrauterina, apenas o lado direito do coração é ativo. Quando a gente nasce, o cordão umbilical ele é cortado, o lado esquerdo ele assume a circulação e começa a bombear o sangue, né? Então, ó, ele é como se fosse uma onda realmente, né, de impulso elétrico que atinge o músculo cardíaco, fazendo com que ele faça a sístole e a diástole. Então, como que funciona isso, né? A gente tem o nó ou nódo, tá? Sino auricular, que é esse daqui, tá? Também chamado de nódo sinatrial, ok? Esse nódo aqui, gente, ele é o ponto de encontro, né, do impulso elétrico que sai lá do meu sistema nervoso, tá? Então, o que que ele faz? Ele recebe esse impulso elétrico, repassa esse impulso elétrico para o segundo nódo, aqui, né, descrito como auriculo ventricular, mas é o átrio ventricular, tá? Então, ó, ele recebe o nódo sinatrial, ele recebe o primeiro impacto do impulso elétrico, repassa para o nódo atrioventricular. Esse nódo atrioventricular, ele vai encaminhar esse impulso elétrico pelas fibras de Purkinje, né? E as fibras de Purkinje que inervam o miocárdio vão levar até os feixes de His, levando a contração. Então, quando o impulso elétrico ele bate no primeiro nódo sinatrial, tá? O que que ele faz? Ele vai contrair os átrios. Quando esse impulso ele é conduzido para o nódo atrioventricular, né? Ele vai conduzir esse impulso elétrico até chegar, né, nos feixes de His, tá? E esses feixes de His vão contrair o meu ventrículo. Então, de um modo geral, isso daqui é controlado, né, pelo sistema nervoso central. Lembrando que quem controla isso é o tronco encefálico, né? Exatamente a porção do bulbo, onde também a gente tem o controle da respiração, da deglutição e dos batimentos cardíacos. Por isso que eu falo, né? Fraturou C1, C2 é game over, né? Porque você bloqueia os impulsos elétricos cerebrais que seriam conduzidos para essa função vital, tá? Então, do sistema nervoso não, do sistema cardiovascular é isso, tá, gente? Desculpa se eu tô errando aqui, é porque eu tô pensando em vários sistemas ao mesmo tempo, né? E a explicação por vídeo ela é um pouquinho diferenciada da explicação no ao vivo.
Lembrando também que se você quiser compreender, né, melhor, veja a aula no período integral, né, que é a aula que foi a original, tá bom? Isso daqui é só uma revisão. Vamos falar agora do sistema respiratório. Qual que é a intenção do sistema respiratório, né? Promover a troca gasosa, a hematose, que também está relacionada à circulação sanguínea. Lembra, o sangue ele é renovado de sangue arterial para sangue venoso para sangue arterial. A gente tem aqui a anatomia do sistema respiratório: cavidade nasal, narina, epiglote, laringe, né, faringe, traqueia, brônquios primários, pulmão, né? Temos a cavidade pleural, o diafragma. Então, tudo isso daqui é importante, sim. Lembrando que o nosso sistema respiratório ele é dividido em via superior e inferior, né? Vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. A cavidade nasal. Então, vamos lá. A gente tem que respirar pelo nariz e expirar pela boca, né? Inspira pelo nariz e expira pela boca. Muita gente não faz isso, que acaba levando a infecção, por exemplo, na garganta. A narina, gente, ela é importante, né? Ela tem os pelos de filtração, que são aqueles pelinhos que a gente tem no nariz, né? Que filtram o ar e umidificam o ar para que ele passe aquecido por todo o sistema, né, respiratório. A narina também, né? Ela conduz o ar até o bulbo olfatório, né? O bulbo olfatório são células presentes aqui na cavidade nasal, né, que são capazes de capturar cheiro, né, fazer aquela lembrança remota de algum cheiro, tá? Então, o ar capturado pela narina, ele entra rotacionando, né, em movimentos circulatórios para aquecer e umidificar, vai até a cavidade nasal, onde ele é conduzido pela faringe, né, passa pela laringe e é encaminhado pelos brônquios, tá? Aqui tá como traqueia, mas os brônquios tá na frente. Eu vou mostrar para isso para vocês, tá? Traqueia e depois os brônquios, ok? Então, isso é importante? Porque o ar ele tem que passar pela traqueia. A traqueia ela é um tubo mais ou menos de 15 centímetros, que se divide na porção final dela, que é a carina, que divide em brônquio direito e brônquio esquerdo. Então, vamos começar a falar um pouquinho deles, né? Então, movimento de inspiração, movimento de levar o ar ao pulmão, né? Fazendo com que a cavidade torácica se abra, né? Se preencha. Lembrando que aqui o movimento, gente, ele é de contração, né? Ó, lembra? Para expandir o pulmão, eu preciso de espaço dentro da caixa torácica. Então, para isso, o meu diafragma, ele contrai, né, sendo puxado para baixo e expandindo a capacidade de expansão pulmonar, tá? Na expiração, o diafragma relaxa, né? Então, ele é levado, conduzido para cima, certo? E quando ele é conduzido para cima, ele diminui a caixa torácica, impulsionando o ar para fora, tá bom? Então, ó, vamos falar então aqui da passagem do ar, né? Então, lembra, narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. A traqueia, então, ela é um tubo de mais ou menos 15 centímetros, que se divide, tá vendo que parece que tem um calçãozinho aqui, né? Tipo uma calcinha, que se divide na região da carina em brônquio primários, que são os brônquios principais, tá? Esses brônquios principais, cada um dele vai inervar, né? Eu chamo de inervar, mas ele enraiza para cada pulmão. Então a gente tem dois pulmões, direito e esquerdo, lembrando que o direito ele é maior do que o esquerdo, porque aqui a gente tem o espaço do mediastino, né? Que é onde estão os grandes vasos e o coração. Então, o pulmão esquerdo acaba sendo menor, porque o coração ele tende a ficar mais para a esquerda, né? Ele ocupa esse espaço aqui, tá? O pulmão direito ele é dividido em três lobos, né? O pulmão esquerdo em dois lobos, né? Então a gente tem aqui pulmão direito e pulmão esquerdo divididos em lobos por incisões, né? Por fissuras, tá? O brônquio primário ele apresenta então o tronco principal. O tronco principal ele se divide, né? Que é o brônquio secundários, onde a gente vai ter então o brônquio que vai inervar cada lobo, tá? O brônquio secundário vai se dividir em brônquio terciário, depois em bronquíolo, bronquíolo terminal, que é considerado como zona de transição respiratória, e por último, os alvéolos.
Quando a gente olha os alvéolos, gente, os alvéolos, eles são sacos que parecem uvas, né? Um cacho de uva, que trabalham com a expansão do volume do ar. Então, ó, eles inflam, né? Se você perceber também, ó, eles estão cheios de capilares sanguíneos, tanto venosos quanto arteriais, tá? Vermelhos e vermelhinho arterial, azul venoso. Para que isso? Porque o sangue ele chega venoso, né? Mas sai arterial dessa zona aqui para retornar para o coração para poder ir para a grande circulação. Os alvéolos, então, eles são a zona respiratória do meu pulmão. É neles que tem que ter o ar. Lembrando que, embora que a gente tenha sangue, né, nos capilares, os alvéolos dentro dele tem ar. O pulmão, gente, ele não trabalha com sangue, tá? Se tiver sangue livre dentro do pulmão, eu não respiro, tá bom? Então, isso daqui tem que ficar claro também. Então, ó, traqueia, carina, brônquios principais, brônquios secundários. Os secundários vão enraizar cada lobo. Então, no direito, eu tenho 3 brônquios secundários, no esquerdo, eu tenho 2 brônquios secundários. Esses brônquios secundários diferenciam-se em brônquios terciários, que, né, enraizam praticamente meu pulmão inteiro, né? Depois dos brônquios terciários, eu vou ter os bronquíolos, né? Bronquíolos terminais, que já é uma zona de transição respiratória, e por último, os alvéolos, que é a parte final da respiração. O pulmão também ele tem as pleuras, pleura visceral e pleura parietal, que entre elas tem o líquido pleural. A pleura visceral está em contato íntimo com o meu material, né, pulmonar. Já a pleura parietal está em contato com o meu externo pulmonar. O que que acontece? Externa, eu tô dizendo a região externa, tá, gente? No meio delas eu tenho o líquido pleural. O líquido pleural, ele é importantíssimo porque ele é um líquido não só de lubrificação pulmonar, mas também impede, né, alguns tipos de doenças, tá, pulmonar. Então, a respiração em si, aqui mostra, né, a expansão, lembrando que a cartilagem, né, que a gente viu antes na revisão do sistema esquelético, ela é importantíssima para que haja essa movimentação aqui no pulmão. Lembrando que o pulmão, o ato de expandir, né, e de contrair, gente, não é só feito pelo pulmão, tá? Ele é possibilitado pelo pulmão a partir do momento que os meus músculos respiratórios, eles estão presentes. Então, isso tem que deixar claro. Se eu tenho, por exemplo, né, eu preciso de músculos abdominais, eu preciso dos músculos peitorais, eu preciso dos músculos dorsais para poder promover a minha respiração. Se eu entro em fadiga pulmonar, né, quer dizer que os meus músculos eles já não estão mais respirando. O diafragma em si é um músculo, tá bom? E lembrando também que a respiração ela é controlada pelo o meu encéfalo, também pelo tronco encefálico, né? Pelo bulbo, que é essa partezinha aqui. Lembrando que ele também controla a deglutição e os batimentos cardíacos, certo? Vamos abordar um pouquinho mais sistema digestivo, né? Sistema digestivo ele é facílimo, né? Eu digo que ele é muito fácil. Ele é composto pela boca, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, né? Nosso fígado aqui, pâncreas, tá? Intestino delgado, intestino grosso, o nosso reto e o ânus, né? Então, o ato o princípio geral do sistema digestório, gente, é fazer nutrir o nosso corpo, tá? Então, para isso, a gente se utiliza da mastigação, né, que é a parte mecânico-física, compreendida como a trituração ou redução dos alimentos em partículas menores, facilitando a deglutição, então mastigação, deglutição e movimentos peristálticos, e a reação química que ocorre dentro desse sistema, que compreende, né, aos alimentos, os quais são decompostos em moléculas menores para se transformar em energia, ok? Então, assim, comer é necessário à vida, né? Se comprova aí que a gente pode ficar até mais ou menos 21 dias sem comer, por incrível que pareça, sem água, somente 7 dias sobreviveríamos, né? Mas 21 dias a gente conseguiria ficar aí sem comer. Tem gente que faz jejum intermitente que faz 21 dias certinho, gente. Eu não sei como a pessoa consegue ficar sem comer 21 dias. Se eu fico sem comer durante um minuto, já entra em estado de estresse, imagina uma pessoa por 21 dias, tá?
Então, vamos começar a falar. A boca, ela é importantíssima, né? Por que a boca é importantíssima? Nela a gente tem os dentes. A função dos dentes não é só estética, é necessária, né? A trituração do alimento. A gente tem aí os dentes que têm a função de cortar, né? Perfurar e macerar os alimentos, tá? A boca, ela é composta também pelo palato duro, palato mole, pela língua, tá? E a saliva. A gente também tem a úvula que ajuda na fonação. E no caso aqui da língua, lembrando que a língua ela é um músculo, né, que impulsiona, né, quando a gente se alimenta, o alimento para o palato duro, né, fazendo um movimento de onda, levando, conduzindo esse alimento até o palato mole, onde ele será deglutido. Então, ele passa aqui, né, pela faringe, né, e vai ser conduzido para como que fala? Pro esôfago, tá? Então, ó, vamos entender aqui como que passa esse alimento pro esôfago. Tá vendo que quando você deglute o alimento, ele vai devagar, ele vai encaminhando, ó, devagar, como se fosse pulsando, né? Essa pulsação é conhecida como movimento peristáltico, né? Então, assim, eu vou contraindo para empurrar o alimento, né, pelo esôfago até que ele chegue no meu estômago. Então, ó, o ato de triturar o alimento, né? Você tritura, joga o alimento para um lado para o outro. A mastigação, ela é o ato mecânico. Deglutição, palato duro, palato mole, faringe, né? Aí vai para laringe e esôfago, tá? Ah, uma coisa que é importante falar, tá vendo que aqui, ó, a gente tem, né, como se fosse uma alça de acesso, né? Toda vez que a gente deglute, o fato da língua se movimentar faz com que feche a passagem, né, da epiglote, da traqueia pela epiglote. Então, ela faz uma tampa. Quando a gente tem uma disfunção neurológica nesse órgão, o que acaba acontecendo, né? O alimento, essa passagem aqui, ela não fecha tão rapidamente, o alimento acaba indo para a traqueia e causa aquela sensação de tosse, de sufocamento, que pode levar à morte, dependendo da quantidade de água ou mesmo alimento que adentrar aqui, tá bom? O alimento, então, ele é conduzido ao esôfago depois da deglutição até o estômago, onde ele vai sofrer, né? Vai continuar sofrendo processo químico. Lembrando que a saliva em si, ela já começa o processo químico na boca, tá bom? A língua, ela tem a função aí de sabores, né? A gente sabe que a língua, ela sente aí o azedo, o sal, o açúcar, através das papilas degustativas. Chegou no estômago, esse alimento ele vai sofrer o processo químico pelo ácido clorídrico, né? O alimento ele cai como uma bomba no estômago, dependendo do que você come, sim, né? Dependendo não. Mas o que acaba acontecendo? A gente tem aí a cárdia, que é a entrada do alimento, que controla a entrada do alimento no estômago, e a gente tem o piloro, né? Que controla a saída desse alimento para o meu duodeno, né? Onde ele vai passar o processo agora pelo intestino, tá? Quando ele passa aqui, gente, ó, então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Ele vai sair, então o piloro permite a passagem do alimento para o meu duodeno. Ele vai sair do duodeno, onde ele vai receber ali, né, o suco pancreático, o suco biliar, para inibir, né, o suco pancreático. Ele inibe o ácido clorídrico, né? Porque lembra, o ácido clorídrico ele foi feito para lidar com a mucosa do estômago, não com a mucosa do intestino delgado. Já o suco biliar ele vai inibir aí as gorduras, né? Que tem no alimento, ele vai tentar diminuir a quantidade de gordura que tem. Passou pelo duodeno, vai para a parte do jejum, né? E vai circular por todo o meu intestino delgado. Lembrando que o intestino delgado ele é extremamente grande, né? Podendo atingir aí metros, 6 metros, né? Tem gente que tem mais, dependendo de pessoas obesas, tem muito mais metragem aí de intestino. Onde são absorvidos aqui apenas os nutrientes da alimentação. Quanto mais intestino delgado, gente, você tiver, mais lenta é a sua digestão, tá? O alimento ele fica aqui por muito mais tempo, ele é absorvido e praticamente consumido 100%. Uma coisa que também é interessante falar é que quando você faz a cirurgia bariátrica, não se corta só o estômago, né? Se reduz o tamanho do intestino para diminuir a absorção de
nutrientes. Se eu não absorvo tantos nutrientes, eu também não engordo. Por isso que pacientes que fazem cirurgia bariátrica acabam também recebendo aí a dosagem de reposição de vitaminas. Por quê? Porque não tem intestino, né, suficiente para absorver tanto alimento. O alimento vai ser, então, vai passar por toda a região do jejum, do intestino delgado, e vai, né, chegar na parte do ilho secal. Lembrando que o ilho secal é uma parte de transição. O seco, né, que a gente também chama de aqui apêndice, ele é um órgão linfóide, um órgão de defesa que pode inflamar ao longo da vida, levando à morte quando não detectado rapidamente, tá? Chegou aqui, né, o bolo alimentar, a gente pode chamar de bolo fecal, ele vai entrar no intestino grosso, né, o intestino delgado é o fininho, o grosso, ele é dividido em colos, então colo ascendente, transverso, colo descendente, sigmoide até chegar no reto. Então, aqui está a passagem do alimento pelo colo. No cólon, gente, ele tem a absorção de água, por isso a pessoa que tem aquelas fezes paradas, ela tem que necessariamente, né, tomar muita água. Por quê? Porque aqui no colo, praticamente 100% da água ela é absorvida, então tem que ter água excedente, tá? Também ocorre a absorção de vitaminas, né, por algumas bactérias fecais, tá? São importantíssimas nesse sentido. Também vai ocorrer cadê aqui? A formação do bolo fecal, né? E o encaminhamento desse bolo até, né, a ampola fecal, onde ela vai ser eliminada do nosso corpo, tá? Então, assim, tem que se tomar muita água nesse sentido. O pâncreas, né, é uma glândula importantíssima aqui para o sistema digestivo. Ele trabalha tanto, né? Ele tem os ductos ele tem uma ramificação, né, do ducto biliar, e aqui o pâncreas, ele tem o ducto pancreático. Lembrando que o pâncreas é somente essa partezinha amarela aqui que está sendo evidenciada, ele é dividido em cabeça do pâncreas, né, o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas. Lembrando que, né, o pâncreas ele é uma glândula mista, ele produz tanto a insulina quanto o glucagon, né, como também ele produz o suco pancreático. Então, a atividade do pâncreas é em cima da digestão. Gente, a insulina, ela é um hormônio, né, hipoglicemiante, enquanto o glucagon, ele é o hormônio hiperglicemiante. Também tem a somatostatina, que é um hormônio que controla se o meu pâncreas ele tem que produzir insulina ou o glucagon, ok? Então, assim, quando eu como, o meu pâncreas ele tem que produzir o quê? Insulina. Quando eu tô de jejum, o meu pâncreas ele tem que produzir o quê? O glucagon, tá? E quem controla isso? Somatostatina, tá? Então, o pâncreas ele é importantíssimo. Câncer de pâncreas, gente, é game over, não tem cura, tá? A bile, né? A bile, ela é produzida pelo meu fígado e armazenada na minha vesícula biliar. Então, quem produz a bile, né, é o fígado, mas quem armazena é a vesícula biliar, dependendo da produção, tanto que você come. Você força a produção e esse armazenamento ele pode apresentar calcificações conhecida como pedra na vesícula. Uma vez que uma pedra, gente, ela entope esse ducto, porque ele é minúsculo, né? Você tem aí um quadro gravíssimo que precisa de intervenção cirúrgica, senão você morre, tá bom? Então, a gente tem tanto a bile quanto, né, a secreção do suco pancreático aqui na porção do duodeno, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema renal, que é o último sistema de revisão. O sistema renal, né? Para que serve os rins? A gente entende que os rins, eles têm aí a função de filtrar o sangue. Mas, gente, quando a gente fala de filtração renal, a gente está falando de uma quantidade muito pequena, tá? Nem apesar do rim, né, ele apresentar uma grande função aí na filtração, ele não filtra 100% do meu sangue todos os dias, todo dia, tá? Então vamos entender, o rim ele é composto, né? Então o sistema renal ele é composto de duas unidades renais, que seriam os rins, tá? Os ureteres, que seriam esses canais aqui, né? Que chegam aqui e
desembocam dentro da bexiga, e aqui a gente tem uma ramificação pequena, né, chamada uretra. Aqui seria uma mulher, tá? A uretra no homem ela é muito maior, tem diferenças. Então, ó, os rins eles estão localizados no reto peritônio, então atrás e fora da cavidade peritoneal, na parede posterior do abdômen. O rim direito ele é menor do que o esquerdo devido à localização renal, tá? Do renal não, do fígado, perdão. A glândula suprarrenal, ela é localizada nessa figura, não tem, mas depois eu vou mostrar para vocês. Ela se localiza aqui acima, né, no topo do rim, tá? No ápice de cada rim. Os rins recebem, então, ó, por dia, né, 20 a 25% somente do débito cardíaco total. Então, de toda a circulação que é bombeada, né, só 20 a 25% vai para o rim, significando, então, que, né, todo o sangue do organismo circula através do rim aproximadamente 12 vezes, né, por hora. Então, vamos entender uma coisa, o meu sangue, ele circula várias vezes por minuto, né? O bombeamento cardíaco faz com que o sangue seja renovado várias vezes por minuto, mas esse sangue ele só é renovado no meu rim 12 vezes por hora. Então, existe aí uma confluência de não compatível com o sistema cardiovascular. O rim ele não vai filtrar, né, 100% do meu sangue. Ele filtra, mas não, né, o volume igualzinho que é o débito cardíaco, tá? O rim, ele tem o formato de feijão, aproximadamente de 10 até 12 centímetros, gente. Os ureteres, que são esses canais aqui, né? Eles têm aproximadamente aí de 24 a 30 centímetros. A bexiga, ela é o órgão armazenador da urina, formada aqui nos rins, né? Esse filtrado, ele fica que ele é considerado um filtrado estéril, ele fica armazenado no rim, na bexiga, perdão, que tem aí a capacidade de aproximadamente de 30 a 500 ml de urina, tá? Lembrando que a urina, ela tem aí tudo que o meu organismo não precisa mais. Tem uma religião, não lembro qual que é agora, né? Uma crença que acredita-se que a urina, ela deve ser reingerida, porque a gente perde substâncias que o corpo não precisa mais. Eu só digo para vocês o seguinte, quem bebe urina é louco, né? O meu corpo ele tá excretando, tá dizendo, ó, eu não preciso mais. Então, você tomar a urina é uma coisa assim, para mim, abominável, tá? A uretra, né, é diferenciada entre homens e mulheres, então a uretra é a parte final, a que leva a minha urina para a área externa, né, do meu corpo, para a zona externa do meu corpo. Na mulher, ela tem aproximadamente 5 centímetros, por isso que a mulher ela tem mais recorrência de infecção urinária. No homem, a uretra, né, ela tem aí 15 centímetros, mais ou menos. Ela pega aí uma porção prostática, né, da próstata e também peniana. Então, se o homem tiver câncer de próstata, provavelmente a uretra ela vai ser uma das primeiras afetadas. Por quê? Porque comprime, né? A porção prostática ela vai ser comprimida pelo câncer, tá? Então, qualquer problema aqui no canal uretral do homem vai ter problema. Lembrando que no homem a uretra ela serve também para ejaculação. Na mulher a gente só, graças a Deus, só urina, tá bom? O rim, ele tem algumas partes que são importantes, então aqui a gente tem uma abertura, né, anatômica do rim, a gente vai entender. A gente tem o hilo renal, onde é a entrada e a saída, né, de grandes vasos. Então a gente tem aqui a entrada da artéria renal, a gente tem a saída, a entrada também da veia renal, a gente tem a saída, né, do ureter. Já dentro do rim, a gente tem o córtex renal, que é a parte mais externa do rim. A gente tem a medula renal, né? As pirâmides, que parecem esse lequinho aqui, ó, branco, né? A papila renal, que é essa fenda, né? A pelve renal, onde é capturada o filtrado urinário, né? O cálice maior e o cálice menor, tá? Todas essas estruturas, gente, elas são importantes no rim. Então, assim, ó, o parênquima renal, ele é dividido em duas partes, córtex e medula. Então, eu tenho o córtex e a medula, tá? Córtex é uma coisa, a medula é outra. Então, a medula é a parte interna do rim, né? Ela contém aqui as alças de Henle, os vasos, os ductos coletores, as pirâmides renais, o cálice e a pelve, tá? Aqui a gente pode separar de uma seguinte forma: o córtex ele tem, né, nele
o que a gente chama de unidade funcional do rim, que são os néfrons, tá? Os néfrons, eles são importantíssimos, porque são eles que fazem aí o filtrado renal. Só que quem conduz esse filtrado renal para fora é a medula, ok? A pelve renal, ela é composta pela artéria renal, veia renal e ureteres. Então, aqui que a gente conhece também como o hilo renal. E o ureter que vai desembocar lá dentro da urina. Da urina não, da bexiga, tá? O néfron, isso daqui é só nível de conhecimento, né? Eu não vou cobrar a filtração, mas eu quero que você saiba o que é néfron, né? Então, o néfron é a unidade funcional do meu rim, né? O néfron, cada rim tem aí mais de 1 milhão de néfron, então aqui é como se fosse um corte, né, do córtex renal, tá? E aqui mostra o néfron, tá? O néfron, ele é composto pela cápsula glomerular, aqui mostra a cápsula, né, em branquinho, os glomérulos, que é que recebe aqui uma porção da artéria renal, né, arteríola renal, túbulos proximais, túbulos distais, alça de Henle, túbulo coletor. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando o sangue ele arterial ele chega aqui no néfron, né, e ele é capturado aqui no glomérulo, ele vai para o glomérulo, é conduzido para o glomérulo, ele chega com alta pressão. Essa pressão nos capilares aqui fazem com que a parte líquida do sangue, tá? Que é uma parte essencial também, né? Como células, um monte de coisa, gente, um monte de componente que tem aqui. Eles saiam, né, da circulação, uma parte saia da circulação, né? Elas extravasam para dentro da cápsula renal, né? Da cápsula glomerular, perdão. Essa cápsula aqui, ela tem a função seletiva. O que que ela vai fazer, né? Ela vai promover uma filtração daquilo que realmente é essencial ao meu corpo e daquilo que não é mais. Então, o que que tem que sair aí? Excesso de sal. Uma vez que, né, sódio em excesso, ele aumenta a minha retenção líquida. E se eu tenho mais líquido dentro do meu vaso, eu tenho maior pressão. Então, eu tenho medicamentos que regulam a pressão que atuam nessa fase aqui, de não reabsorção do sódio. Então, minerais que tiver em excesso vão ser eliminados, né? O sódio geralmente é quase 100% reabsorvido novamente, tá? Então, ó, o filtrado resultante que possui decomposição semelhante ao plasma sanguíneo, mas em menor quantidade de proteína, segue em direção aos túbulos renais. O que que vai acontecer? Então, aqui, ó, quando tem as arteríolas renais, o sangue ele é separado, ele vai passar por toda essa estrutura, né? Chegar até a alça de Henle e retornar depois já filtrado. Essa filtração ela vai separar. É que não tem como explicar isso de uma outra forma. Eu quero explicar de uma forma simples, gente, e não de uma forma científica, porque vocês não vão entender isso daqui. Perdão, isso daqui pra gente aprender, desculpa, isso daqui pra gente aprender, a gente demora aí 6 meses. Anatomia, pelo menos renal, 1 mês a gente vê ela inteira, né? Fazer vocês entenderem isso daqui em um vídeo é até inviável. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: o néfron é a unidade funcional do rim, ele é composto pelo glomérulo, né? Pela cápsula glomerular, que tem em uma das suas estruturas túbulos que separam aquilo que não é mais viável ao que é necessário ao meu corpo. Tudo que tiver em excesso vai compor o meu filtrado urinário, tá? Então, assim, água em excesso, sódio em excesso, glicose em excesso. A glicose, ela é uma molécula extremamente grande, então se ela apresenta na urina, significa que você ainda começou, você é diabético e você começou a ter uma lesão renal. E isso é importante, é um marcador importante, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Outra coisa é que essa filtração ela é importante também para o controle da pressão renal, tá? A gente vai falar um pouquinho só das glândulas suprarrenais que estão aqui em cima. Lembra que eu falei para vocês que ela não tinha, aqui tem. A glândula suprarrenais, elas são importantes, mas a gente já vai falar dela, né? A gente tem aqui, né, funções do rim: formação da urina, excreção de produtos residuais, regulação de eletrólitos, então sódio, potássio, ureia, né?
sódio, potássio, cálcio, perdão, gente, ureia não, tá? Regulação do equilíbrio ácido básico, controle do balanço hídrico. Então, se eu tenho muita água no corpo, se eu bebi 2 litros de água e só fiz xixi uma vez, 200 ml, você entendeu? Significa que eu tô retendo líquido, tá? Então, eu vou ter um controle renal disso, tá? Controle da pressão arterial, o clearance renal, regulação da produção de eritrócitos. Isso daqui é importante, os eritrócitos são os glóbulos vermelhos. Eu preciso, né, principalmente da glândula suprarrenal para isso. Pessoas que têm falência renal, elas são anêmicas, tá? Síntese da vitamina D, lembrando que a vitamina D ela tem que ser sintetizada, né, no nosso corpo. Secreção de prostaglandinas, né, regulação do equilíbrio cálcio e fósforo. Pessoas também que têm problema renal, elas têm problema de captura de cálcio e de fósforo e ativa o hormônio do crescimento. As glândulas suprarrenais, elas são importantes na produção de hormônios, cortisol, epinefrina, aldosterona, andrógenos adrenais e hormônios sexuais. Então, são várias coisas. Então, por exemplo, cortisol, epinefrina, aldosterona, né? O cortisol, gente, ele interfere diretamente sobre a pressão arterial. A epinefrina, ela é a função do hormônio da capacidade de responder ao estresse, tá? A aldosterona, ela controla a pressão arterial. Andrógenos adrenais, né, são aqueles que te dão características, por exemplo, masculina, feminina, e hormônios sexuais também para crescimento, tá? Então, assim, essas glândulas aqui, embora elas sejam pequenininhas, elas são super importantes. Elas estão localizadas em cima dos rins, certo? Enfim, né? Essa daqui foi a aula de revisão. Vou deixar claro novamente, né? Eu só falei os tópicos mais importantes. Se você quer ver a aula inteira, reveja a aula que foi postada no fórum. E a gente, se você tiver dúvida, é só me procurar no grupo que eu vou respondendo, tá bom? É isso, fiquem com Deus e se preparem para a prova.